realmente Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, o Yu-Gi-Oh! Clássico era tão bom quanto a gente pensava? Realmente é um anime incrível, muito bem feito, tem uma história boa, ou é só um anime feito pra vender cartinha? Hoje vamos falar a fundo sobre a primeira obra de Yu-Gi-Oh! Que é Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Eu não vou falar de Yu-Gi-Oh! Zero, porque eu acho Yu-Gi-Oh! Zero muito fora da casinha da essência de Yu-Gi-Oh! Ele tem o nome de Yu-Gi-Oh! Mas ele tem muito nada a ver com Yu-Gi-Oh! Então assim, mas só citando Yu-Gi-Oh! Zero é uma versão meio dark do Yu-Gi-Oh! Que tem. Mas vamos começar a falar sobre o clássico. Realmente é um anime bom? Ou é nada do que a gente imaginava? Só porque a gente era criança a gente gostava. Yu-Gi-Oh! Pra quem muito não sabe, Yu-Gi-Oh! Ele é focado em simplesmente um anime de duelo de cartas, onde tinha Reino das Sombras, tinha o Yu-Gi-Moto e o Faraó, que tava dando o Enigma do Milênio e muito mais. É uma obra que marcou muito a infância de muita gente, com as 5 partes do Exote, que até hoje muita gente tem vontade de ter. Vou ser sincero, eu tenho. Chupa a fila da mãe. Eu tenho, vocês não têm. Mas, e também os 3 deuses egípcios. Também tem. Chupa, vocês não têm. Mas tá. Mas pra quem não sabe, o anime em si, ele fez com que surgisse um card game, que é Yu-Gi-Oh! TCG e Yu-Gi-Oh! CG, que são jogos que tem. Então, eu não vou falar no card game, mas só citando, existe cartas físicas originais. Eu jogo esse jogo porque eu tenho um carinho por Yu-Gi-Oh! E também, além de jogar esse jogo, é um jogo que eu tenho um canal focado nisso e tudo mais. Mas tá, vamos falar sobre o anime em si. O anime de Yu-Gi-Oh! É bom. Vamos falar da história. Eu acho que assim, a história do anime de Yu-Gi-Oh! É uma história bastante. Assim, eu gosto de Yu-Gi-Oh! Mas vamos ser sinceros, Yu-Gi-Oh! É enrolado. Pô, enrolação, duelos que era pra durar 5 minutos, dura 1 hora. Isso daí é o clássico de Yu-Gi-Oh! De animes antigamente. Então, tipo assim, tem essa enrolação. Yu-Gi-Oh! Tem muito filler também. Tem filler legal, tem filler ruim, tem filler péssimo. Então, tipo assim, na realidade. Assim, no geral, o Yu-Gi-Oh! Em si, muita gente fala sobre os roubos. Eu vou até citar essa parte aqui já no começo antes que eu esqueça dos roubos do Yugi. Mas assim, o Yugi roubou no anime. Roubou, claramente ele roubou. Mas muitas coisas, tipo efeito de cartas, que tinha lá, Yugi ativou tal efeito. Beleza, mas no TCG não é esse efeito e tal. Quando lançou pra gente é outro efeito. Isso não tem nada a ver, porque assim, isso acontece muito no jogo. Que atualmente lançou as cartas novas, que eram do mangá e do anime de Yu-Gi-Oh! Não tem nada a ver o efeito com o que era o efeito do anime. Porque isso acontece porque no TCG ele tenta fazer algo mais pé no chão ou algo mais simples. Então normalmente os efeitos não vai ser igual. Tal carta destrói. Até os deuses egípcios não são tão fortes no TCG, são inúteis. Inúteis, igual no anime. No anime eles são cartas raras, super poderosas, tudo mais. No TCG não, eles são inúteis. Ninguém gosta de usar os deuses egípcios. São só colecionáveis, não são bons. O Exódia é a mesma coisa. Agora, hoje em dia tem um deckzinho que cabe o Exódia mais ou menos, mas o Exódia era inútil antigamente. Claro, teve uma época no começo que usava o Exódia, mas antes, depois disso não, se tornou inútil, entende? Então assim, muita carta não é tão forte quanto no anime. Então assim, essa parte do roubo assim de tal efeito no TCG é uma coisa e no anime é outra. Não temos que reclamar. O anime é uma coisa e o TCG é outra. Então não dá pra fazer negócio. Mas assim, o Yugi roubava. Isso claramente já foi dito. Muitas vezes, um exemplo disso é quando ele simplesmente diminuiu os pontos de ataque do dragão branco de olhos azuis do Kaiba. Tipo assim, né? Ele meio que hackeou o código. Então, tipo assim, claramente aquilo lá foi um roubo. Mas tá, então sim, tem roubo no anime. Isso daí não podemos negar. Mas tá, o Yu-Gi-Oh! Realmente o anime era tão bom. O Yu-Gi-Oh! Realmente era o rei dos jogos. Assim, o anime em si não é um anime ruim, só que ele tem uma pegada muito lenta. Pra você que gosta de anime lento, ele realmente é bem lento e tal. Ele tem muita encheção de linguiça, que eu acho que é um dos problemas que tem. Ele é um anime longo que não precisa ser longo, entende? Porque assim, os principais é a batalha do Reino dos Duelistas, batalha da cidade e o arco final. É isso. 3 arcos são os principais. Aí tem muito arco, tem muito duelo desnecessário, tem muito personagem que aparece e tal. E assim, resumindo, é isso. Assim, o Yu-Gi-Oh! Ele traz uma pegada boa, legal, que é um duelo de cards. E o legal do Yu-Gi-Oh! Era o que você vê os monstros, porque tinha monstros de tudo quanto é tipo. Tinha fada, dragão, esqueleto, tinha deuses, tinha criatura mitológica. Isso que era o legal de Yu-Gi-Oh! Mas assim, os personagens de Yu-Gi-Oh! Eu vou ser sincero, são ruins. Eu acho muito ruim os personagens. Eu acho o Yugi bom, eu não acho ele excelente, eu acho ele bom. O Joey eu não gosto do Joey. Desculpa quem gosta de Joey, eu não consigo gostar do Joey. Eu acho ele muito crianção, entende? Eu entendo porque é aquele jeito. Eu acho legal a motivação dele, mas as ações dele, o jeito que ele age, ele acha muito crianção. Então, tipo assim, eu não curto muito assim e tal, entende? Eu não acho muito legal isso daí. Foi uma das coisas que me fez, pô, todo mundo gosta do Joey, por que eu não consigo gostar desse cara? Eu achava ele muito crianção, eu acho legal ele ter o deck, e eu acho sim, ele seria mais a gente. Nós não seríamos um Yugi, nós seríamos mais um Joey da vida do que um Yugi. Ninguém ia simplesmente, opa, ter a sorte de montar o Enigma do Milênio, ter o Faraó, pô, ter ser igualzinho o Faraó e pá, puta, eu passar do Faraó. Não. Todo mundo ia ser igual o Joey, um cara pobre, ferrado da vida e que duelaria
saía pra tentar ajudar a irmã. Eu acho as motivações do Joey boas, só não são bem trabalhadas no nível de você falar, porra, velho, que personagem assim. Entende? Tem muitos animes hoje em dia que tem um personagem que tem umas motivações parecidas com as do Joey, só que são bem trabalhados, e o Joey não foi. Como o anime era focado em cartas, isso daí não teve um foco no Joey, e isso é realmente ruim, porque o Joey tinha muito potencial como personagem e tal. Muita gente gosta do Joey por causa disso, por causa das motivações dele, mas eu não gosto do Joey pelas ações, pelo jeito que ele agia e tudo mais. Até mesmo dos duelos do Joey, pareciam duelos mais chatos do que os duelos do Yugi, entende? Porque não tinha nada muito raro e tal, então tipo assim, entende? Então assim, claramente, tem muita gente falando, muita gente defende a rua do Joey. Eu não, igual eu não acho o problema, eu não acho que o Joey não deveria existir no anime, mas eu não gosto, eu não consigo gostar do Joey pela escrita que foi feita. As motivações dele eu acho muito bonitas e muito fodas, mas o jeito que fizeram o Joey, eu não gosto do jeito que ele age, é o jeito meio criação e uma intenção. E antes, ele era meio que um dos caras que batia no Yugi, então tipo assim, é meio bizarro isso daí, ele e o Tristan. Mas tá, ok, depois eles ajudam o Yugi e tudo mais, se tornam amigo, eu acho legal. E eu acho também uma forçação de barra essa da coisa de amizade. Sabe aquela amizade, tipo assim, pô, nós somos melhores amigos pra sempre e tudo mais. Eu sei que é algo mais antigo e tal, tinha muito, mas eu acho uma forçação de barra do caramba isso. E assim, e também outra coisa que, tipo assim, me deixa um pouco a desejar é a questão do Yugi e o Faraó, porque o Yugi é um duelista do caramba. Nós descobrimos que o Yugi é um duelista do caramba só no final da batalha, quando ele enfrenta o Faraó e derrota o Faraó com os 3 deuses, velho. É o melhor duelo pra mim, o melhor duelo, sem dúvida nenhuma, o melhor duelo de tudo. Pô, ele dá um pau nos 3 deuses egípcios, que eram as cartas mais poderosas. Só faltou ele, o Faraó tá com o Exódio e ele ainda ganhar, entende? Então, tipo assim, esse é o ponto que eu tenho a dizer. Então, assim, mas a obra em si é boa. Ela tem momentos marcantes. Ela tem personagens bons. Assim, personagens bons, vamos falar. O Yugi é bom e o Aten. O Yugi e o Faraó são praticamente os mesmos personagens. Eu sei que são diferentes, mas eles são praticamente os mesmos, porque eles são postos no anime como o mesmo. Claramente o Yugi é mais quietinho, enquanto o Faraó já é mais, tem mais maturidade. Mas o Faraó é mais frio, ele faz tudo sem consequência. E eu acho isso muito legal do começo do anime. Só que o foda depois disso é esquecido. Tipo assim, o Faraó vai, tipo assim, ele vai tentar derrotar o Kaiba ia cair e papumba o Kaiba só pra salvar o foda do Yugi. E tipo assim, claramente o Faraó queria fazer isso também pelo bem do Yugi. Então tipo assim, é legal isso daí. Mas depois disso não é trabalhado mais isso, entende? Então tipo assim, teve muita coisa que no começo foi boa e tal. Eu acho assim, claramente pra hoje em dia, se o cara já assistiu Yu-Gi-Oh! Já se reassistiu Yu-Gi-Oh! Se torna meio maçante, porque batalhas do Yu-Gi-Oh! Do começo era nada a ver com o que é o Yu-Gi-Oh! Hoje, entende? Comparar o Yu-Gi-Oh! De antigamente, do começo, com o que é totalmente igual se você assistisse, vamos dar exemplo aí, você assiste um jogo de futebol atual e assiste um jogo de futebol de 1900, 1800 e bolinha, pá. Não tem as regras parecidas, mas não é igualzinho, entende? Talvez não tenha a mesma emoção. Então tem muito disso, entende? E eu acho isso muito ruim, porque a saga do Pegasus podia ser uma saga espetacular. Mas como eu já tinha assistido o Yu-Gi-Oh! GX, eu falei, pô, legal, mas vamos logo, eu quero batalha na cidade. Entende? Foi uma saga que eu passei rápido, porque eu não queria. E uma saga bastante. E os vilões do Yugi, eu acho que tem vilões bons, mas tem vilões muito chatos. Ele reutiliza vários vilões e vários de novo. Aquele... O Joey não, o que usa os insetos e o Rex lá, eu esqueci até o nome deles, mas os dois lá, pô, de novo. Eles começam com o vilão da primeira temporada, depois ele aparece na segunda, terceira, quarta, quinta, ele aparece sempre. Então, tipo assim, isso é bem chato e tal. Tem o Kaiba, pô, o Kaiba é um personagem foda pra caramba, um personagem marcante, único, velho, de verdade. Ele e o Yugi, velho, eles são praticamente o protagonista do anime, de verdade. Fazer esse anime do Kaiba, só o Kaiba o pessoal assistir, porque até hoje, tanto no CG quanto fora, Mago Negro Blue Eye são populares pra caramba. Então, tipo assim, esse é um ponto que tem pra dizer. Então, tipo assim, eu acho o Joey muito inferior ao Kaiba. Eu gosto pra caramba do Kaiba. Por mais que o Kaiba seja um filho de uma mãe. Ele é um filho da mãe no anime do começo ao fim. Ele não muda. Ele é tipo como se fosse o Vegeta. Entende? O Vegeta do começo ao fim, por mais que ele vira do bem, ele tem a mesma personalidade. O Kaiba é igual. Isso que eu acho legal. Eu acho o Kaiba bem mais construído do que o Yugi em certos pontos, do que o Joey, entende? E é isso que deixa um anime interessante em certos pontos. Eu acho que o irmão do Kaiba é muito fede no cheira, não fede no cheiro, então não faz diferença. Aí tem vários outros personagens meio desnecessários, a própria Teia tá lá, mas assim, parece muito mais, pô, vamos torcer pro Yugi, vai Yugi, é isso, entende? Muito da parte do anime. Mas tem momentos que é duelo, sim, os momentos que a Teia, o Tristan duela chato.
chato mesmo assim, chato, muito chato, porque os duelos dele é muito tipo, eu não sei duelar, vamos aprender aqui e tal, entende? Mas eu vou dizer, o Yu-Gi-Oh! Até que tem vilões bons e tal, o Kaiba como primeiro vilão, muito marcante e tal, até hoje muito marcante, o próprio Merrick, um vilão foda pra caramba, até mesmo o vilão lá do Lack George Shulks, então assim, até que Yu-Gi-Oh! Tem os vilões, mas assim, eu acho que assim, o Yu-Gi-Oh! Ele tem alguns problemas, porque querendo ou não, ele é um anime que merece um reboot, sim, ele merece um reboot de animação, porque é um anime antigo, e ele é um anime estilo Naruto, ou até mesmo Dragon Ball, que pô, com uma animação melhor, o bicho ficaria muito mais popular, porque o Yu-Gi-Oh! Ele tem tudo que o pessoal gosta, ele tem monstros, ele tem batalhas legais, ele tem monstros épicos, e uma batalha meio de inteligência, porque Yu-Gi-Oh! Era pra ser algo tipo, vamos dar exemplo, um Death Note da vida, só que com poderes e criaturas, entende? Porque Yu-Gi-Oh! Em si é um jogo de cartas que você tem que usar estratégia pra derrotar o inimigo, mas o legal é isso, não tem só cartas, estilo RPG, tem um estilo RPG também, ele também tem monstros, então os monstros iam ser batalhar, soltar os poderes e tudo mais, então ela é uma mistura de um, vamos dar exemplo, era pra ser, não tô dizendo que ele tem história de Death Note, não, ele era pra ser uma mistura de Death Note, com os caras estrategistas, o Yugi tendo estratégias incríveis, o Kaiba também, com batalhas de um shonen normal, entende? Então isso era realmente a essência de Yu-Gi-Oh! Mas assim, até hoje Yu-Gi-Oh! Tem um pouco dessa essência, eu acho que Yu-Gi-Oh! Teve o filme dele e tal, até que deu um hypezinho pro pessoal voltar a assistir, mas Yu-Gi-Oh! Tem muitos buracos que acabam desanimando, por ser um anime lento, um anime com muito filler, muito personagem chato, velho. Nossa, tanto de personagem chato que o Yu-Gi-Oh! Tem, velho. Nossa, o que você parar pra analisar que tem, Yu-Gi-Oh! Tem muito personagem chato. Igual Naruto, Naruto tem personagem chato? Tem. Eu acho que a Sakura é um deles, de verdade, eu não gosto da Sakura. Mas assim, Yu-Gi-Oh! Tem um dobro, triplo. Então assim, Yugi, salvo o Yugi, o Aten, o Kaiba, o Joey mais ou menos, até um pouco, e o resto assim, não tô falando dos vilões, né, tipo Bakura, não tô falando dos vilões, tô falando dos pessoal lá, mocinhos, tem muito personagem, adicionar outros personagens chatos, então tipo assim, e tal. O que deixa interessante é os duelos, de verdade, o que mais é legal é os duelos. Se você pegar hoje em dia os duelos pra ver com a AMV, com as musiquinhas de Link Park da vida e tal, pô, você vai gostar, porque é legal os duelos são legais ainda e tal, mas a questão dos personagens, a história é muito fraca, e o Go tinha tudo pra ser uma história muito boa, porque ele poderia usar estratégia, algo mais estrategista, por poder ter esse estilo de cartas que não é só poder de monstro, mas também tem que usar uma certa estratégia, e também ele tinha monstros memoráveis. Mas eu acho assim, Yu-Gi-Oh! Por isso que eu prefiro ainda o GX do que o clássico, porque eu acho o clássico legal, mas o clássico ele tem muito mais personagem chato e muito mais encheção de linguiça do que o GX, entende? Esse é um problema. Yu-Gi-Oh! GX tem encheção de linguiça? Tem duelo chato? Tem, mas o Yu-Gi-Oh! Tem muito mais o clássico, esse é um problema muito grande. Então assim, pra hoje em dia dá pra assistir, dá de boa e tal, mas eu acho que ele envelheceu mal em certas coisas, na questão de tipo assim, nós estamos vendo animes como Solo Leveling, que são animes de 12 episódios, quando você vai assistir um anime de 300, 200 episódios, são 224 episódios, entende? Então tipo assim, parar pra analisar é muito episódio pro anime. Pro anime que não precisava de tudo isso. Um anime tem como ter episódios, e tem episódios tão chatos, episódios tão nada a ver com o personagem A, B e C, atrás tem um personagem e tal. Igual eu disse, o primeiro episódio é incrível mesmo, até hoje, o primeiro episódio de Yu-Gi-Oh! É muito superior até o primeiro episódio de Yu-Gi-Oh! GX. E olha que o Yu-Gi-Oh! GX tem um momento mais marcante pra mim, porque foi o primeiro episódio que eu assisti de Yu-Gi-Oh! Mas o Yu-Gi-Oh! Clássico tem o primeiro episódio, Dragão Branco de Olhos Azuis, Exódio e tudo mais. E tem muitas questões, muitas coisas que acabam estragando a obra. Então assim, eu não vou dizer que o Yu-Gi-Oh! É péssimo, é horrível, mas também não vou dizer que ele é excelente, maravilhoso, porque eu estaria mentindo pra você. Eu gosto desse anime e tô tentando deixar de lado a minha parte mais sentimental, mas também eu sei que é um anime que tem muito problema. Comparando com animes de hoje em dia, igual o Solo Leveling, ele não precisava ter 200 episódios, não precisava nem ter 100 episódios, entende? Porque o Yu-Gi-Oh! Ele tem muitos arcos fracos, muitos personagens que ficam muito mimimi à toa, muitas batalhas desnecessárias, batalha boa, às vezes tem 3, 4, 5 episódios, uma batalha que podia durar um episódio, 2 no máximo, é isso, eles estendem muito a batalha e ficam enrolando, aquele negócio, vai dar 5 minutos, vai dar 5 minutos pra acabar o duelo, aí fica 5 minutos, vira 10 episódios, entende? Tem muito disso, e realmente é uma coisa de antigamente, não vou negar, Dragon Ball tá aí com exemplo, até mesmo Naruto teve bastante disso, mas o problema é que essa encheção de saco é tão chata que você acaba desanimando em algumas coisas, igual, o primeiro arco do Yu-Gi-Oh! Eu acho chato, desculpa, eu acho chato pra caramba, eu assisto porque
é o começo, entende? E além dos arcos, filha, meu Deus do céu, um arco pior do que o outro. Tem um arco, o único bom é o do arco de Orixalcos. Mas chega um momento que eles começam a estender demais esse arco e fica desnecessário, entende? Mas assim, Yu-Gi-Oh! Sim, tem momentos marcantes, tem duelos épicos, mas assim, fora do duelo, a história é simples e básica. É simples e básica, sim, é simples e básica mesmo. E os momentos mais marcantes é com certeza nos duelos. E os momentos melhores são os duelos. E os duelos mais marcantes é o primeiro. Alguns duelos da Batalha da Cidade. É a questão de final da batalha do Yugi versus o Aten. E tudo mais, entende? Mas ainda assim, Yu-Gi-Oh! Até hoje em dia é bom. Vamos dizer, é bom. Eu não diria excelente, nem maravilhoso, mas ainda assim é bom. Ele tem. Se você tirasse, conseguisse não assistir esses episódios filhos, só os episódios necessários, e cortar esses episódios que são muita mimimi à toa, eu acho que Yu-Gi-Oh! Seria um anime até que ótimo, sem dúvida nenhuma. Mas ele tem muita encheção de linguiça que não precisava, entende? Muitas horas que você queria ver um Kaiba, você queria ver até o Pegasus, ou ver o Yugi, aí tem lá um personagem duelando com tal personagem que você nem quer nem saber, entende? E o foda disso é que o Yu-Gi-Oh! Seja um anime de duelo, os melhores duelos tem poucos duelos. Ah, pô, duelos bons são poucos, dá pra contar no dedo os duelos bons. Duelos ruins tem um monte. Entende? Até do Yugi, do Kaiba, os duelos bons, Yugi versus Kaiba, e o Yugi versus o Miracle versus o Kaiba, Yugi tentando ganhar os 3 deuses egípcios, cada um dos deuses e tal, duelos bons. Ai, duelo ruim lá, personagem A contra personagem B, Mai contra Joey. Então, tipo, são duelos meio que tipo, você, tá. E não são emocionantes. O que precisa de um duelo é ter uma emoção. Tem cartas marcantes de emoção. E o Joey joga muito na sorte, então assim, eu não curtia muito isso. Na sorte, beleza, o Yugi tem a sorte, mas assim, tinha mais uma estratégia que não dependia 100% da sorte, entende? Então tem muito isso. Então o Yu-Gi-Oh! Até hoje, ele envelheceu um pouco mal, sim, de certo ponto, sim, na questão de ter muitos episódios, sim, ele podia ser um anime muito melhor, mas ainda assim, dá pra assistir até hoje, tem duelos ainda marcantes, mas é uma obra que, tipo, é boa até certo ponto, entende? Mas também não é tão boa assim que eu assistiria 10 vezes, entende? É uma obra que, tipo, pra reassistir, beleza, Yu-Gi-Oh! É marcante, mas assim, não é tão bom quanto você pensava. Igual eu disse, pô, muita gente lembra de Yu-Gi-Oh! Por causa do primeiro duelo, Kaiba versus Yugi. Mas o Yugi usa o Exodia uma vez. Uma única vez ele usa o Exodia, entende? Os deuses egípcios, ele usa 3 vezes, 2 vezes. Ele não usa um monte de vezes essas cartas, entende? E isso acaba deixando você triste, porque cartas que você queria ver muito, aparece quase nada, entende? Eu acho que os monstros que mais aparecem lá, que são legais, é o Mago Negro e o Blue Eyes, entende? E tem muito disso, não aparecem muito esses monstros. Ele usa vários outros monstros, principalmente nas batalhas principais. Você vê os deuses egípcios poucas vezes. Você vê o Exodia uma vez só. E tem tudo isso. Vem uma segunda vez, né, que é um inimigo que tá usando o Exodia, mas isso também se torna chato, entende? Então tem muitos pontos que acabam me desanimando. Mas eu não tô dizendo que o Yu-Gi-Oh! É péssima obra. Não é péssima. É muito gosto de cada um, entende? Eu gosto de Yu-Gi-Oh! Eu sou apaixonado por Yu-Gi-Oh! Mesmo. E tá um dos meus animes favoritos. Mas eu tenho que ser realista em alguns pontos que eu acho que deveriam sim melhorar. Eu queria um reboot. Mas teve um reboot. Não teve um reboot não. Só ponharam em HD a imagem, esticaram a imagenzinha, ponharam um filtrinho e falaram que foi reboot. Não foi reboot. Eu queria um reboot de Yu-Gi-Oh! Eu queria realmente um reboot bem feito, que cortasse a exceção de linguiça, deixasse só o necessário e trazesse menos episódios, com menos episódios, contando o básico, porque as batalhas mais épicas, elas são demoráveis pra chegar, elas são enroladas, e tem várias outras batalhas chatas pra chegar. Igual eu disse, porque eu gosto da temporada do Dark de Orixalcos, porque é uma temporada que tem consequência. O Yugi realmente, o Aten quase perde o Yugi. Isso eu acho foda. Então assim, uma temporada filler teve melhor do que algumas temporadas que não foram filler, entende? Então assim, Yu-Gi-Oh! Assim, não é péssimo, não é horrível, mas também não é um anime tão... Opa! Se você pôr na balança com outros animes que temos hoje em dia, mas ele é melhor do que as outras temporadas de Yu-Gi-Oh! Eu acho a GX melhor. A 5DS eu não assisti, então eu não posso dizer. Mas ainda assim, comparado a Zexal, as outras temporadas, sim, Yu-Gi-Oh! Clássico, sim, com certeza. Pra mim não é a melhor temporada de todos, mas com certeza fica pelo menos no top 3 das melhores temporadas. A 5DS, igual eu disse, eu não posso pôr porque muita gente diz que ela é bem profunda, mas eu nunca assisti ela até o momento. Mas as outras temporadas que eu assisti, eu não acho que elas são tão boas, porque algumas delas são meio infantil demais, ou a história é muito furada,
ou não tem consequência, tem muitos pontos que dá pra apanhar. Mas sim, Yu-Gi-Oh! Clássico ainda assim, comparado às outras temporadas, são bons. Realmente Yu-Gi-Oh! É incrível, muito bom e legal e divertido. Mas não é tão perfeito como muita gente imaginava. Ele tem muitos problemas, muitos buracos, muitas coisas que deveriam ter sido arrumadas, ou se tivesse um reboot, poderiam arrumar, que tornariam ele uma obra boa. Ele é uma obra que foi esquecida com o tempo, porque simplesmente, além de não ter dublagem, querendo ou não comparar com Jujutsu Kaisen, comparar com Demon Slayer, que é uma história mais simples, ou até comparar com outras obras aí, ele não bateria de frente, entende? Até eu ia comentar aqui antes de terminar o vídeo, é que é o seguinte, galera, Yu-Gi-Oh! Tem 2 filmes, né, Pirâmide de Luz e o outro lá, mas assim, eles têm, são filmes que, tipo assim, o Pirâmide de Luz tem 3 duelos. 3 duelos no filme inteiro, sabe? E ele é um anime, é um filme que, pô, não teve muita história, mas foi legal, porque Yu-Gi-Oh! Não tem muita história. O foco é o duelo, é mostrar as cartas novas, combos novos, é isso. Yu-Gi-Oh! Teve isso, então, tipo assim, eles focaram mais no Yugi, e é isso. Esse é um ponto. Se Yu-Gi-Oh! Fosse focado mais no Yugi, 100% dos duelos fossem do Yugi, do Kaiba, o anime seria muito melhor. Porque o Pirâmide de Luz é isso. Mostra o duelo do Kaiba contra o Yugi, no começo, mostra o duelo do Kaiba contra o Pegasus e depois mostra o duelo do Yugi. Ah, tem um duelinho rapidinho do Joey lá que eles mostram, mas é bem rapidinho, entende? E aí é bonito, porque o duelo é bom, vemos cartas novas, o vilão não é o melhor vilão, mas ok, e termina bem. Mas galera, esse daqui foi o vídeo, deixa nos comentários a sua opinião. Claramente, não esqueça do like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com todo mundo.